Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre como conseguir estudar todos os dias, certo? Esse ponto aqui é um dos pontos que eu acho primordial para todo e qualquer estudante, ter constância, certo? Tem pessoas aí que a gente vê que estuda 4 horas por dia, 5 horas, 6 horas por dia, porém estuda hoje e passa diversos dias aí sem estudar. Consequentemente, aquilo que ele aprendeu vai entrar numa curva de esquecimento e ele vai, consequentemente, não conseguir ter um bom desempenho, não vai conseguir ter uma sequência, não vai conseguir entender um conteúdo. Vamos parar para pensar, você mesmo, quando para ler um livro, você começa ali, lê as páginas do livro, leu ali, o livro tem um total, vamos supor, de 60 páginas, e você começou a ler, leu as 20 primeiras, passou diversos dias para ler novamente aquele livro. Consequentemente, você vai perder a noção do que era que aquele livro queria dizer realmente. E você, no caso, finda desistindo de ler aquele livro, de dar continuidade naquele livro. Fala então que o livro é ruim, começa a colocar diversos obstáculos na situação. Porém, no caso, o que faltou ali foi frequência. Ao invés, no caso, de ter lido ali 20 páginas de uma vez só, a pessoa poderia muito bem ter dividido ali, ler 3 páginas num dia, 3 páginas no outro, 3 páginas posteriormente e todo dia ter aquela constância e, consequentemente, futuramente, ir aumentando a quantidade de páginas. Então, eu vou citar aqui alguns pontos para você aí que muito provavelmente vai ajudar aí nessa performance de estudar todos os dias, beleza? Por quê? Porque nosso cérebro é igual ao nosso corpo, precisamos estar praticando atividades. Roda a vinheta aí que já vem dicas sobre esse assunto. Voltando então aqui, primeiro ponto aí que você tem que criar é criar um hábito de estudo, certo? Você precisa criar o hábito. Não é necessário, muitas pessoas às vezes erram bruscamente, erram muito drasticamente, porque já querem começar estudando diversas horas. A pessoa não tem nem o costume de estudar 30 minutos, digamos assim, sentar mesmo, se concentrar ali nos estudos e estudar com fervor ali esses 30 minutos. E sim, passa às vezes 1 hora, 2 horas com diversas distrações no meio, certo? Então, você tem que criar o hábito de estudar de forma consciente. Igual então você correr uma maratona. Você nunca correu nenhum quilômetro. Então, de repente, você quer correr uma maratona. Para isso, você precisa galgar passos a passo. Começar ali correndo 1000 metros, depois ir para 2000 metros, 5 quilômetros, depois 6, 7, 8 e, consequentemente, com o passar do tempo, você vai chegar lá no seu objetivo, certo? A mesma coisa é para o estudo. Você precisa, no caso, seguir esse caminho, seguir essa linha. Tornar, então, o estudo um hábito seu, que ao acordar, você não vá pensar, será que eu vou estudar hoje? Ao acordar, então, você já vai dizer, eu vou estudar agora. Então, se senta e meta a cara mesmo para estudar, beleza? Esse é o primeiro ponto. Vamos então agora para o segundo ponto. Durante essa jornada, você vai precisar de muita força de vontade, muita mesmo, porque diversos obstáculos vão aparecer aí no caminho. Seja financeiro, às vezes você não vai ter dinheiro para ir para o cursinho, às vezes você vai estar com dificuldade financeira até mesmo para lanchar lá no cursinho. Isso para quem faz cursinho de forma presencial. Mas mesmo assim, mesmo para quem não faz o cursinho de forma presencial, vai aparecer diversos obstáculos aí ao longo do percurso. Como quem estuda em casa, muitas vezes os pais da pessoa acham porque você está em casa está sem fazer nada, então chama você para fazer algumas coisas, seja
passear com o cachorro, comprar alguma coisa. Por quê? Porque ele acha porque você está em casa, você está disponível para no momento em que ele lhe chamar, você ir resolver esse problema dele, certo? Então, você vai ter diversas brigas, diversos problemas aí durante esse percurso. Porém, por esse motivo, então, que você vai precisar ter muita força de vontade. Terceiro ponto aí, que eu acho muito essencial, certo? É você deixar o seu local de estudo limpo e organizado, sempre de um dia para o outro. Por quê? Porque ao você se acordar e vai lá tomar banho, tomar seu café e vai começar a iniciar os estudos. Ao você ver o seu local de estudo todo desorganizado, consequentemente fica aquilo na sua mente. Caramba, tá muito desorganizado, não vou estudar hoje, ou então vou arrumar isso aqui. Aí você perde a manhã todinha arrumando o seu local de estudo muitas vezes, certo? Porque você precisa já deixar sempre organizado, deixa suas canetas, seus materiais, seus livros, seus e-books ou qualquer coisa do gênero que você utiliza para os estudos de forma organizada, limpa, pois vai facilitar demais o seu processo de estudo diário. Quarto ponto aí é que você precisa criar planejamentos semanais de estudo, certo? O ideal é que você crie um planejamento semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. E até mesmo para mais anos, 5 anos, 10 anos, com metas e objetivos, certo? Mas eu relato aqui essa questão do semanal, por quê? Porque semanalmente você tem como estar atualizando esse planejamento, certo? Então o ideal aí é que você crie esse planejamento, pois vai facilitar demais o seu processo de dia a dia, de estudo, dia após dia, certo? Quinto ponto aí é começar leve, certo? Como eu já falei lá no início sobre a questão de você quando vai correr uma maratona, você não já vai começar a iniciar correndo lá 42 quilômetros. Você vai precisar progredir, no caso, de pouco a pouco. A mesma coisa aqui é para a situação do estudo. Você vai ali, estuda meia hora, no dia seguinte estuda 40 minutos, no dia seguinte 50 minutos e assim sucessivamente. Isso eu estou dizendo porque eu sei que muitas pessoas às vezes concluiu o ensino médio e passou aí 1 ano, 2 anos sem estudar e com isso, consequentemente, isso vai prejudicar ela, certo? Se ela quiser do dia para a noite começar a estudar de forma muito agressiva, seu corpo vai reagir de forma, vai lhe dizer que você está cansado, vai dizer no caso que você tem outras coisas para fazer e junta todas as dificuldades aí durante esse processo com esse excesso de coisas que você fez em um dia só, aí consequentemente seu rendimento vai cair e você não vai estudar em alguns dias, certo? O sexto ponto aí é que você precisa descobrir qual horário você é mais produtivo, certo? Por quê? Porque você sabendo esse horário que você é mais produtivo, quando você começar a estudar mesmo, focado naquele assunto, consequentemente, você vai ter um melhor desempenho. Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas, às vezes, que precisam dormir até um pouco mais tarde. Para quê? Para conseguir ter um bom desempenho nos estudos, nas provas, de uma forma geral. Tem pessoas que não, que já conseguem ser bem produtivo acordando muito cedo. Então, isso é de pessoa para pessoa. Eu não tenho como chegar aqui e dizer para vocês acordarem às 5 horas da manhã e já começar a fazer suas tarefas. Por quê? Porque eu não sei como é sua rotina, não sei qual horário que você acorda. Então, observe, você mesmo se observe. Qual horário que eu sou mais produtivo? Eu sou produtivo às 6 horas da manhã, às 10, às 9, à noite, certo? Então, você que decide aí, você que observe você e, consequentemente, utilize desse conhecimento do seu próprio corpo, certo? Um sétimo ponto aí
é cuidado com o celular, TV, essas coisas todas aí, certo? Porque muitas das vezes a gente entra aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, né? A gente acaba entrando nessas mídias e demora demais para sair delas, né? Se você parar para pensar, a maioria das pessoas hoje passa em média aí cerca de 2 horas no Instagram, certo? Em média. Tem pessoas que passam 4, 5 horas, tem outras pessoas que passam um pouco menos, mas em média aí 2 horas por dia no Instagram. É muito tempo, certo? Se você parar para pensar, não é nada não, mas você utiliza ali do método de Pomodoro um ciclo do método, certo? Você vai passar 2 horas ali focado, estudando no assunto ali importante para você se dar bem na prova, certo? Então, cuidado com as distrações de celular principalmente, certo? Porque hoje nós estamos direto com o nosso celular na mão, então isso faz com que fique fácil o acesso para a gente, certo? O 8º ponto aí, você precisa descobrir a forma que você aprende mais fácil, certo? Por que é que eu digo isso? Muitas pessoas, às vezes, durante minha graduação, eu vi diversos tipos de aluno. Vi alunos que não levavam nem caderno, certo? E eu vou citar aqui alunos de pessoas que se davam bem, certo? Tinha pessoas também que não se davam tão bem, mas eu vou citar exemplos de pessoas que se davam bem, que estudavam comigo. Tinha colegas meus que não levava nem caderno, porém passava a aula todinha prestando atenção e conseguia tirar muito boas notas, certo? Tem outras pessoas, no caso, que presta bastante atenção na aula, escreve tudo aquilo que o professor está falando e se ele não conseguir compreender o assunto na aula, quando chega em casa para estudar, muito provavelmente essa pessoa leva bomba, certo? Nas provas, se não tiver nenhum colega para orientar e ou ajudar, certo? Eu particularmente, eu era um aluno que eu não conseguia captar todas as informações que o professor passava na sala. Porém, eu era um aluno de copiar. Eu copiava tudo que o professor falava. Aí quando eu chegava em casa, eu passava todo aquele assunto da aula ministrada a limpo, de forma mais clara, para que eu compreendesse, certo? Então, você tem que ver como é a sua forma de aprender. Porque cada pessoa às vezes pode ter uma facilidade para aprender de um determinado método, certo? O 9º ponto também, que é muito importante, é que você precisa planejar seu horário de acordar e de dormir. Por que isso? Porque eu vejo muitas vezes que a gente planeja o horário de acordar, aí acorda hoje. Vai lá, faz suas tarefas diárias, toma banho, vai fazer todas as suas atividades do dia. E planejou lá o horário para ir dormir. Quando chega no horário de dormir, diz dessa forma: eu dormi agora não, tá muito cedo. Aí vai dormir mais tarde. Beleza, tudo bem até aí. Porém, quando é no dia seguinte, não consegue acordar mais na hora que tinha planejado. Por quê? Porque foi dormir muito tarde e descumprindo, no caso, algo que você mesmo planejou para você. Então tome muito cuidado, planeje então seu horário de dormir e de acordar, certo? Um outro ponto aí, é um ponto extra, certo? Eu vou citar aqui algo que provavelmente vocês vão passar, certo? Esteja preparado para imprevistos. Sempre vai acontecer. Imprevistos, seja um médico que você vai precisar ir com sua avó, seu avô, seus pais, ou com algum familiar seu de uma forma geral, certo? Ou até mesmo você mesmo. Então, você esteja preparado para todo e qualquer imprevisto que pode acontecer. Eu falei essa questão de saúde, mas pode ser qualquer outro imprevisto aí que pode vir a acontecer aí nessas situações, beleza? Então, basicamente, utilize aí todas essas técnicas que eu falei, pois vai ajudar demais a você criar o hábito de estar estudando com uma certa frequência, de estar estudando dia após dia, beleza?
Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos aí nas próximas dicas.